Olá pessoal, bem-vindos. Estamos começando mais um programinha que a gente faz sempre, falando sobre assuntos de psicanálise. Hoje, no nosso Pode Perguntar, nós vamos falar sobre o que os outros falam sobre nós. Durante a semana eu postei algumas frases no grupo novo que criou essa semana, que é o Grupo de Valorização da Autoestima, né? Tem poucos membros ainda, mas a gente vai crescendo aos poucos, né? São 5 perguntinhas que eu coloquei lá. Quanto vale para você o elogio de uma pessoa próxima? Quanto pesa para você a crítica de uma pessoa próxima? O que você sente com o elogio de uma pessoa desconhecida? Quanto pesa a crítica de uma pessoa desconhecida? E por que temos a necessidade de aprovação das outras pessoas? Eu coloquei essas perguntas para provocar uma discussão e a discussão foi boa. Eu tive muitos comentários e é bom para saber o que as pessoas realmente pensam, né? Ou sentir o feeling das pessoas, um feedback, né? Ver o que as pessoas falam sobre esse assunto, sobre falar sobre os outros. Parece meio redundante, mas é isso mesmo. A primeira coisa que a gente tem que frisar, a gente tem que entender, é que as pessoas falavam e vão continuar falando sempre. Desde o momento que começamos a viver em sociedade, começamos a viver em grupo, nós temos essa necessidade de conversar, de trocar ideias, de aprender, de falar, de saber dos outros, né? É uma necessidade básica praticamente. A informação é necessária sempre. A cada momento que nós estamos crescendo, a informação é mais necessária ainda, né? Antigamente você não tinha tanta disponibilidade como tem hoje. Hoje é muito mais. Mas mesmo assim, a conversa ainda é necessária. Só mudou o meio, né? Ainda somos pessoas falando, escrevendo, digitando. Só mudou o meio, mas o conteúdo é igual. O conteúdo é praticamente igual. Às vezes a gente fala que a pessoa fala hoje, amanhã já está falando de outra, que a memória é curta. Não é também, mas a pessoa tem necessidade de novidade, a nossa mente tem necessidade de novidade. E quando nós ficamos sabendo de casos, de acontecimentos que deram certo, que deram errado, que foi bonito, que foi feio, de pessoas reais, é sempre muito mais interessante, porque são pessoas que nós podemos nos espelhar. Às vezes numa história boba, numa história simples, de alguém que se deu mal, se deu bem, nós podemos tirar um pontinho em que a gente consegue se ver lá dentro. E quando a gente conseguimos nos transportar para dentro de uma história, a história fica mais interessante. Você já teve aquele caso, você já ouviu uma música, aquela música fala de você? Você adora aquela música fala de você? É claro, não tem nada a ver contigo a música, foi feita por uma outra pessoa lá longe, mas você se identifica com ela. E você, às vezes não é a música inteira, é só uma frase, mas você sente muito mais. É muito mais gostoso ouvir. Assim como as histórias de outras pessoas que passaram por aquilo, que fizeram aquilo. Nem sempre é bem recebido, às vezes é colocado em tom pejorativo, mas você acaba se identificando com uma coisinha ou outra. Então é natural as pessoas falarem e é natural as pessoas quererem ouvir. Tem gente que faz isso profissão, há muitos anos, não é de hoje não, isso há séculos. As pessoas falam de profissão, falar da vida dos outros, contar histórias sobre os outros, escrever sobre os outros. Porque as pessoas gostam de saber, elas precisam saber. Todo mundo precisa saber. Nós, no nosso inconsciente, por mais que a gente diga, eu não participo disso, participa. Uma vez ou outra você acaba, o seu inconsciente que trai e você acaba se identificando com uma história, querendo saber mais sobre uma história, lendo um livro, lendo um conto, lendo uma revista, vendo uma novela, vendo um filme, vendo uma série. Você acaba se identificando no meio. É sobre a vida dos outros também, é a mesma coisa. Então a gente tem essa necessidade, as pessoas sempre falaram, sempre vão falar. As redes sociais, o Facebook, por exemplo, se você pegar o filme do Facebook, falei a história, ele só teve esse boom, ele explodiu tudo, porque ele permitiu que as pessoas comentassem. Não é só ver na tela do computador uma foto postada. Você podia comentar, você podia falar, você podia dar sua opinião. O próprio opção de somente curtir já é uma opinião. Você está corroborando com aquilo. Isso permitiu que ele explodisse de uma vez, porque até então você tinha o quê? A televisão. A televisão é uma informação inanimada, você não tem como interagir com ela. É impossível interagir.
Ele joga a informação, você absorve lá ou não. Né? Como a internet naquela época só tinha comunicação, troca ponto, né? Ou você conversava com alguém com você, de repente surge uma página que você joga lá, tá, tinha outras lá já na época, mas não fazia tanto sucesso assim. Mas joga uma página lá e você entra e sai curtindo, sai comentando, sai falando, pessoas que você conhece, que você não conhece, que você já viu, que você nunca viu, que cai na sua timeline lá e você vê. Você pode comentar. Isso que explodiu, porque as pessoas gostam de comentar, elas precisam falar, elas precisam comentar. Nós podemos, por exemplo, tirar o exemplo das empresas. Toda e qualquer empresa tem um sisteminha de avaliação, de comentários, abre para comentários, tem uns que colocam padrão, tem outros que colocam em aberto, tem aquele sistema de saque, tem N sistema que as empresas colocam e elas absorvem tudo isso e filtram tudo isso. É claro que elas têm pessoas especializadas para isso, o pessoal da área de marketing, o pessoal da área de publicidade, mas mais ou menos a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode absorver todas essas informações e tirar proveito delas. Tá? Não é simplesmente ignorar ou deixar de lado. As empresas não fazem isso, elas não ignoram os comentários, elas absorvem, às vezes elas alteram produtos, às vezes elas alteram processos, elas se adequam ao que o povo precisa, o que o público dela precisa. Né? Às vezes o público dela, às vezes quem não é público dela, que ela quer atingir um outro público. Através desse feedback que ela consegue se projetar. Ela precisa se projetar, então ela consegue através disso. Nós podemos tirar isso para a nossa vida. Porque uma das coisas que a gente às vezes faz, né, ou pelo menos eu ouvi comentário nesse sentido, que é ignorar totalmente, eu não vejo como opção. Você ignorar tudo que falam sobre você, você ignora. Olha, só tem duas opções para você fazer isso, duas condições em que você faz isso. Ou você é arrogante o suficiente para não ouvir ninguém, que eu acho que não é o caso. Né? Ninguém é tão arrogante assim para não ouvir ninguém, nem eu. Ou você está totalmente em negação, que você não suporta nem ouvir nada. Nos dois casos é problema. Nos dois casos é problema. Você não aceitar o mínimo comentário, bom ou ruim, de qualquer um, de qualquer pessoa, de quem quer que seja, é um problema. É um problema muito sério. Ou você é arrogante demais, ou você está em negação. Simplesmente ignorar não dá. Agora, também não dá para aceitar tudo. Né? Você simplesmente absorver como verdade absoluta não é opção. Não é opção. Tem que lembrar, se eu não me engano é Confúcio que dizia isso, tudo na vida tem três verdades. A minha, a sua e o que realmente aconteceu. O que isso quer dizer? Que duas pessoas vendo a mesma coisa acontecer, veem com olhos diferentes. Inclusive do que realmente aconteceu. Um vê de um jeito, outro vê de outro, e aconteceu de outro. Quando uma pessoa fala de você, ela fala com o olho dela. Ela não fala com o teu e nem com o da verdade. Quando você recebe o comentário, você recebe com o seu. Não é com o de outro, nem com o da verdade. Então, você tem que filtrar. Não dá para aceitar como verdade absoluta o que falam ou o que deixam de falar de você. Tá? Mas é bom você filtrar. Por quê? Às vezes você está passando uma informação que você não gostaria de estar. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu posso pensar que eu sou uma pessoa irônica. Mas na verdade a minha ironia está ofendendo as pessoas. Eu posso pensar que eu sou um piadista de primeiro, mas a minha piada ofende. Tudo bem, tem gente que faz isso de propósito, mas se eu não quero fazer isso de propósito, eu não quero ofender de propósito, eu não quero causar esse constrangimento de propósito, onde eu vou ficar sabendo se eu estou causando ou não? É ouvindo os outros. Não tem outra forma de saber. Não existe outra forma de você saber como os outros te veem se você não ouvir os outros. Aliás, é sempre ouvindo os outros que a gente consegue tudo. Se você vai cozinhar, por exemplo, quero fazer um prato que todo mundo adore. A primeira coisa que você vai fazer, o que vocês gostam de comer?
Você tem que ouvir as pessoas. A gente tem que ouvir as pessoas. Não como verdades absolutas. Porque tem aquele nível de maldade enorme que todo mundo tem, todo mundo sabe. Existe um nível de maldade muito complicado que você deve realmente colocar de fora. Às vezes eu falo, quando eu estou dando uma consulta, principalmente quando a pessoa vem procurar com baixa autoestima, que está se recuperando, que acabou de passar por um trauma, está terminando de passar por um trauma, está se voltando a si. Eu sempre digo a ela, não ouça os extremos. Nem aquele que fala bem demais de você, nem aquele que fala mal demais de você. Isso não serve para nada. Descarta isso. Porque naquele momento ela realmente não está em condições de ficar absorvendo isso. Mas Aristóteles ele criou uma doutrina chamada doutrina do meio termo. Ele criou isso porque o Senado queria a coisa de um jeito, a Câmara queria de outro jeito, e o mandatário, que era o rei, né, se não me engano, ele queria de outro jeito. Então o que ele criou? Um meio termo. Pega um pouquinho do que você quer, o que você pode ceder, do que ele quer, do que ele pode ceder, e do que o rei quer e pode ceder. Chega num comum. Chega num senso comum. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Às vezes você tem que passar por isso. Às vezes você quer mostrar uma profissão sua, um trabalho seu, ou você quer mostrar que você é uma boa mãe, ou que você é uma boa esposa, ou uma boa colega de trabalho. Como é que você sabe? Ouvindo. Ah, eu sei que eu sou bom. Não. Você sabe que você propõe um bom trabalho. Se esse trabalho está sendo bem recebido, bem visto, é ouvindo. Não tem outro jeito. Eu sei que eu sou um ótimo colega de trabalho. Não. Eu sei que eu tento me esforçar para ser um bom colega de trabalho. Se eu realmente estou sendo, só ouvindo. Aí que vai o filtro para ouvir. Por isso que é sempre bom você ter uma ajuda profissional. É sempre bom. Assim como as empresas têm profissionais muito gabaritados para ajudá-la, né? Porque uma empresa, você nunca ouviu falar que uma empresa fechou porque ouviu um monte de comentário mal. Não, porque tem profissionais que sabem lidar com isso e tratar com isso direito. Você também tem ajuda para isso. Você precisa ter ajuda para isso. É sempre bom ter. Isso não pode, por pior que seja o comentário, por melhor que seja o comentário, isso não pode afetar a tua autoestima. Não pode afetar o teu estado, a tua luta. Não pode afetar. Ele pode contribuir de uma forma ou de outra. Ouvindo o que é mal, ouvindo o que é bom. Contribuir sim, mas afetar, interromper, jamais. Não pode. Tá? Bom, gente, o papo de hoje era isso. Quem gostou, quem está no grupo, por favor, compartilhe lá para a gente aumentar esse grupo e ter mais pessoas falando sobre autoestima, que é muito importante para todos nós, né? E se alguém quiser falar comigo ou quiser uma consulta, já sabe, é só entrar no anselmoduarte.com. Lá tem meu WhatsApp, manda o WhatsApp, manda um site, se cadastre, tá? E eu espero vocês na próxima semana, ok? Muito obrigado, até a próxima.